E hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com vocês, uma palavra de fé, de esperança, mas uma palavra de exortação e de consolação. Antes de começar a compartilhar essa mensagem, eu gostaria vamos levantar um clamor. Talvez você entrou aqui ansioso, abatido, triste, está inquieto, está vivendo um momento de angústia. Feche os teus olhos, vamos entregar nas mãos do Senhor, vamos abrir o coração para que essa mensagem venha mudar a sua vida. Eu profetizo que você jamais será o mesmo depois dessa mensagem. E você entrou de um jeito, vai sair do outro jeito, porque eu creio, porque a Bíblia fala que é impossível aquele que se aproxima de Deus sai da maneira que chegou. Deus tem libertação para você. Senhor, eu quero já neste momento repreender toda a carga espiritual, todo o peso, toda a angústia, toda a ansiedade, toda a preocupação, Senhor. Deus, eu repreendo, Senhor, toda a carga espiritual, Pai, todo espírito contrário, palavra contrária, pensamento contrário, tudo aquilo que possa impedir que teus filhinhos recebam a tua palavra. Eu já repreendo toda a força maligna no nome de Jesus e declaro que esse ambiente, o Espírito Santo de Deus domina. O Senhor é o convidado mais importante neste culto, Senhor, e eu declaro que é um culto profético nesta manhã, Senhor. Opera o teu querer, o teu realizar nesta manhã, e que todos saiam daqui, Pai, tocados pelo teu poder, pelo teu amor, Pai. Eu declaro liberdade do Espírito Santo de Deus para agir nesta manhã, Senhor. E eu declaro uma manhã de milagres, manhã de restauração, e é uma manhã que o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Amém. Eu quero já aproveitar e fazer um convite para vocês. Toda quarta-feira nós temos um culto de libertação. Há 30 anos eu estou na frente desse culto de libertação. Quantos aqui participam dos cultos de quarta-feira às 20 horas? Se você não participa, você está convidado toda quarta-feira às 20 horas, um culto profético, tem sido uma bênção. Mas hoje eu tenho um recado de Deus que com certeza o Espírito Santo de Deus vai abençoar a sua vida. O tema da mensagem: como prevalecer nesses dias tenebrosos. Como prevalecer? 1 Pedro capítulo 5, versos 6 a 9, está escrito: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos irmãos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Amém. Queridos, nós estamos vivendo tempos sombrios, tempos difíceis, tempos em que Jesus, Ele profetizou que nos últimos dias seriam tempos de engano, tempos atribulados, e o Senhor falou: observai os sinais da minha volta, se prepara a igreja. E nós estamos vendo hoje, os sinais são notórios, nós estamos vendo esse desequilíbrio da natureza, guerras, rumores de guerras. Vemos hoje também o engano prevalecendo, espírito da apostasia agindo nesses últimos tempos, e muitos estão arrefecidos na fé, abatidos, desanimados, sem força, sem ânimo. Nós vivemos a igreja de Laodiceia, é a igreja que é morna, é uma igreja que se adaptou ao sistema deste mundo, às filosofias desse mundo, que relativiza hoje a palavra de Deus.
A última igreja é a igreja que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia. É o homem governando a igreja, não é o Espírito Santo de Deus governando a igreja. Mas hoje a palavra do Senhor para mim e para você é: desperte você que dorme, acorda-te, porque Deus está para fazer uma obra de espanto na sua vida. Jesus está para arrebatar a igreja, e eu creio que Ele vai derramar suas últimas chuvas seródias para acordar a igreja antes de arrebatar a igreja, porque eu creio que Jesus está às portas, e o anticristo está para se manifestar na face da terra, porque hoje nós vemos o clamor das grandes potências, os grandes líderes mundiais, e eles estão clamando por um líder mundial, que vai trazer ordem nesse caos. Nós vemos que o mundo hoje estão clamando por esse líder, que para os judeus é o Messias, mas amado, Jesus estava voltando para arrebatar sua igreja. O tempo da graça está se fechando, por isso nós vemos um cenário tenebroso. Mas o apóstolo Pedro, ele traz uma palavra, principalmente essa carta do apóstolo Pedro é voltado principalmente para os jovens, porque os jovens hoje estão sendo bombardeados pelas ideologias que vai contra os princípios da palavra de Deus, a quebra de padrões. Mas hoje o Senhor traz uma palavra de alerta para a igreja. Eu quero ler em 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Começa assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. Então, a primeira atitude que o Senhor espera de nós como igreja: se humilhe diante da potente mão de Deus. O que significa se humilhar? Não é se humilhar diante do homem, se humilhar diante dos problemas, mas é se humilhar diante daquele que tem todo o poder, aquele que domina sobre tudo, aquele que comanda o céu e a terra, aquele que tem poder para impedir a fúria da natureza, impedir a fúria de Satanás, impedir a fúria do homem. Deus é soberano, e nós, amado, quando nós estamos nessa postura de humildade, rasgando o nosso coração e declarando: Senhor, Tu és soberano, Tu és Deus, isso é adoração, e entregando nas mãos do Senhor nossa vida, nossa família, Deus promete, no tempo oportuno, Deus agirá. Então eu vejo aqui um texto maravilhoso, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 9, fala assim: tende o mesmo sentimentos que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Amados, Deus olhou para o mundo, não havia um justo sequer, mas Deus amou o mundo de tal maneira, Deus te amou de tal maneira, não tem como explicar essa expressão de tal maneira. Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho único. Como é seu nome, meu querido? Marcelo. Se você fosse o único na face da terra, Deus mandaria o seu Filho único para morrer por você, Marcelo. Deus é amor. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente aquilo que você precisa? A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você fez uma aliança com o Senhor Jesus, e Ele promete: estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
Jesus deixou bem claro em João 16:33: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha paz em mim, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, você também vencerá. Mas a postura que o Senhor espera de cada um de nós: se humilhe diante da potente mão de Deus, não com medo diante dos problemas, mas diante de um Deus que pleiteia a tua causa, que julga a tua causa, que te defende a tua causa, um Deus que te protege. Quando você se humilha diante do Senhor, você vai contemplar a mão do Deus Todo-Poderoso agindo a teu favor. E agindo Deus, quem impedirá a obra que Ele começou na sua vida? Filipenses 1:6: estou plenamente certo que aquele que começou uma boa obra em vós há de completar essa boa obra. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos, ele tem que fugir da tua presença. Deuteronômio capítulo 28, verso 7: porque o Senhor está na tua vanguarda, o Senhor está na tua direita, na tua esquerda, o Senhor te protege. E ai de quem se levanta contra o ungido de Deus. Por isso, não tema os maus rumores, não tema o cenário mundial, não tema a crise, não tema o diabo, não tema essa mudança climática. Queridos, se alegrai, porque a vossa redenção se aproxima. Você está nesta terra para manifestar o reino de Deus, a glória de Deus. Aquele que anda cheio do Espírito Santo não tema as adversidades. Agora, o apóstolo Pedro era um homem cheio do Espírito Santo, não era cheio de si. Antes era um homem autoconfiante, confiava em si mesmo, confiava no seu braço. Mas agora ele, cheio do Espírito Santo, era um homem maduro, e ele aconselha os jovens e aconselha a igreja: se humilhe diante da potente mão de Deus, porque Ele, no tempo oportuno, Deus vai cumprir as promessas que Ele fez para você. Meu querido, se humilhe diante do Senhor, significa, amados, Lamentação 3, verso 29, fala assim: põe a boca no pó, há esperança. O que Deus prometeu para você, Deus não, Ele é capaz de cumprir. Deus é fiel. A Bíblia fala: Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não cumprirá. Então creia, Deus tem um livramento para você, Deus tem o escape para você, e Deus tem a restituição para você. E saiba que o inimigo pode estar tramando, arquitetando planos mirabolantes, mas tudo vai convergir para o louvor da glória de Deus. Romanos 8, 28: todas as coisas cooperará para o teu bem, porque Deus é Senhor da tua vida. Deus é Senhor. Jeremias fala o seguinte, olha que texto maravilhoso, Jeremias 29, 11: eu sei que em pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais, para vos dar um futuro que você deseja. Olha, pensa bem, queridos, eu sei que pensamento tenho a vosso respeito. Deus é Pai, os pensamentos de Deus para você, pensamento de bênção, um futuro de glória. Mas pastor, estou no cativeiro. O povo estava no cativeiro, estava passando por um momento de cativeiro, mas o Senhor fala: filhinhos, esse cativeiro está chegando ao fim. Eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim, para vos dar um futuro que desejais. Mas o verso 13 fala assim, Jeremias 29, verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Queridos, o que o Senhor está falando para mim, para você: se humilhe diante da potente mão de Deus, bota a boca no pó, há esperança. Segunda-feira o Senhor falou comigo em sonho, mas uma palavra muito forte: meu filho,
coloca a boca no pó. E o Senhor falou, 3 dias de jejum, só com água. E eu fiz essas semanas, 3 dias de jejum. Queridos, foi um momento tão gostoso, porque quando Deus fala e a gente obedece, a gente sente a unção, o poder de Deus, a glória de Deus, a força sobrenatural para a gente vencer as lutas, as dificuldades que se apresentam. Mas quando você está fortalecido, você encara como bênção e não como maldição, porque o crente de fé, ele vê oportunidade diante das adversidades, porque, amados, quando Deus permite as provas, é porque Deus tem um propósito maravilhoso, é forjar o teu caráter, provar a sua fé e provar a sua fidelidade. E eu experimentei assim um renovo espiritual. A segunda lição que o apóstolo Pedro nos ensina, fala assim: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Hoje, o que significa ansiedade? É você ansiar por algo, é você querer ter o controle daquele problema, é você querer ter as rédeas, é você querer saber o que vai acontecer. Querido, há momento que você não vai ter as rédeas, você tem que aprender a confiar no Deus que cuida de você. Por isso, amados, o mundo hoje procura preencher o seu vazio quando está ansioso com calmante, com droga, bebida, jogos ou vídeos, tenta preencher aquele vazio, aquela ansiedade. Mas o cristão, quando vem a ansiedade, ele não corre para a geladeira, come tudo que tem na geladeira, ele corre para o Senhor, ele busca a presença do Senhor, e na presença do Senhor ele entrega a ansiedade. Veja o que diz a Bíblia, Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, um passarinho pode pousar na sua cabeça, mas não deixa ele fazer o seu ninho e botar os seus ovinhos. Quando vier a ansiedade, ninguém está livre. Eu luto todos os dias contra a ansiedade, mas quando vem, eu entro no quarto, como diz a Bíblia, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, deixa o celular de lado, de preferência, e Deus que te vê em secreto, o papai vai te recompensar, o papai vai te abençoar. Porque eu pergunto para você, você que é pai e mãe, você tem um filho de 2 aninhos, 3 aninhos, você não vai cuidar deles? Vai dar banho, vai cuidar, porque ele é indefeso, é frágil. Você é frágil, Deus cuida de você. Se Ele começou uma boa obra, Ele vai completar essa boa obra. Deus te ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho único. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não vos dará tudo aquilo que você precisa? Por isso, amados, corra sempre para Jesus, seja dependente de Jesus. A minha esposa Mariana, ela compartilhou com as mulheres, tem um culto maravilhoso, já estou fazendo propaganda, toda terça-feira às 15 horas, um culto de mulheres, é uma bênção. Ela compartilhou que na adolescência, sempre deixar um bilhetinho para o pai, falar: pai, paga essa conta e cobra o meu cartão e mais isso. E o pai sempre atendendo o pedido da filha. Queridos, passou muitos anos, a Mariana compartilhou isso, e a irmã dela assim: não sabia
que o nosso pai fazia isso para você. Mariana falou: você também não pedia? Não, então, só eu ganhava porque eu pedia. Depois de 20 e poucos anos, ela descobriu que só a Mariana pedia e ela ganhava. Queridos, o céu não tem recessão, não tem miséria, não tem pobreza. Mateus 7, e 8: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Queridos, por isso que o apóstolo Paulo, ele traz esta mensagem sobre ansiedade, e o apóstolo Pedro traz essa mensagem para nós se humilhar diante da potente mão de Deus, porque o Senhor, no tempo oportuno, Deus vai colocar nas tuas mãos aquilo que você precisa, e ele fala: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Deus, com grande empenho, Ele zela pela sua vida, Deus cuida de você. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. A Bíblia fala, Salmo 139, verso 4, antes de você falar, Deus sabe o que você vai falar. Ele conhece os teus pensamentos, porque Ele é onisciente, sabe de tudo. O diabo não é onisciente, ele não sabe o que se passa na tua mente. Ele não é onipresente, o diabo não é, mas Deus é onipresente, está em todo lugar. E Deus é onipotente. O diabo não é, ele é um ser limitado. Por isso, não deis lugar ao diabo. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, Deus não tem prazer neste. Deus não se alegra neste. O meu justo andará pela fé. Então, pela fé, meu querido, ore as promessas de Deus, invoque as promessas de Deus, declare as promessas de Deus, porque a Bíblia fala, segundo Coríntios 1:20, todas as promessas de Deus, nela você tem um sim, um amém. Está com problema, apresenta diante de Deus aquilo que aflige a sua alma, e você entra no teu quarto de guerra e apresenta diante do Senhor, e só saia do seu quarto quando você sentir a paz de Deus, porque já está nas mãos do Senhor o teu problema, porque Ele é teu advogado, teu justo juiz, e agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Deus é Pai. Quando eu fui para Israel, havia uma criança lá agarrando nas pernas do pai e falava Abba, Abba, no aramaico, que significa papai, papai. Queridos, nós temos que se agarrar nas pernas do Pai e dizer: Pai, me abençoa. E nada de falsa modéstia. Senhor, se tu quiseres, será que eu mereço? Querido, a gente merece um inferno, mas pela graça de Jesus, pelos méritos de Jesus, entra na sala do trono, porque filho não precisa ficar com milindre, entre com ousadia. Hebreus capítulo 10, verso 19, entra com ousadia. E abra a sua boca, porque está escrito, João capítulo 14, verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Jesus tem mérito, Jesus tem mérito. Pedi e peça segundo a palavra de Deus, porque está escrito, 1 João 5, 14 e 15, essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos convicção que Deus vai nos responder. Lucas 1:37, para Deus não haverá impossível. Creia e tu verás a glória de Deus. Creia somente. Terceira atitude que o apóstolo Pedro nos exorta: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como leão, procurando uma brecha para entrar na sua vida e destruir você. Por isso, faça a sua parte, sede sóbrio. O que é sóbrio? É você estar atento. Você está numa guerra, amados. Hoje, nós vemos guerras que estão acontecendo, não só lá na Ucrânia, hoje, naquela região do Oriente Médio, o campo é minado. Tem que ficar atento, porque de repente vem um drone. Então tem que saber aonde pisa. Nós estamos numa guerra, gente, nós temos que ficar atento. Nós temos que estar vigiando e orando. Vigie as pessoas que se aproximam de você. Estão levando você para Deus ou estão afastando você de Deus? A Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Vigia, amado. Vigia as palavras que você libera para sua esposa. Muitas vezes está marcando, está machucando a sua esposa, está ferindo a sua esposa. Ou a esposa ferindo o marido com palavras. Que você para 5 segundos e pergunta: o que Jesus falaria se estivesse no meu lugar, porque eu estou irado? Veja o que diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 4, verso 26. Irai-vos, mas não pequeis. Verso 27, fala assim: não deis lugar ao diabo. Te fecharam no trânsito, mostraram até os dedos para você, sorria e abane. A tua luta é contra o diabo. Ah, mas não sou sangue de barata. Mas não caia no jogo do diabo, porque aquela pessoa quer jogar o lixo em cima de você. Aquela pessoa está com a vida bagunçada e quer levar alguém junto no buraco. Mas não dê lugar ao diabo. A Bíblia fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. Esse negócio, Senhor, 5 minutos, eu vou dar um jeito nesse cabra aí, que ele me ofendeu, mostrou os dedos. Querido, esses 5 minutos, de repente, pode ser uma desgraça, você vai perder a sua vida. A tua luta é contra as trevas. Por isso que a Bíblia fala, Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principado, contra potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Não é fácil, gente. Eu já fui desses irritado, briguento, mas uma coisa que eu aprendi: deixar o Espírito Santo controlar a minha vida, não deis lugar ao diabo. Efésios 5, verso 18, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, na qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Como se encher do Espírito? É todo dia você orando. Ah, mas pastor, eu trabalho muito. Meu querido, minha querida, se você quer vencer os 3 inimigos cruéis, que o mais cruel é a tua própria carne, o teu próprio eu, você vai vencer cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia fala, Jesus, ele alerta, Mateus 26, 41, fala assim: vigiai e orai para que você não caia em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que enfraquecer a carne, como? Se enchendo do Espírito, orando todos os dias. Ah, mas pastor, é difícil orar. É uma questão, não é questão de opção, é a ordem de Deus. Lucas 18, verso 1, orai sempre, Jesus fala, e orai sem esmorecer. Não é fácil, gente, mas é disciplina, porque o inimigo está bramando como leão, procurando uma brecha para destruir a sua vida. Porque quando você ora, você está antecipando as ações do inimigo. Quando você ora, você está abençoando a sua casa, a sua família. Quando você ora, você está se blindando, se guardando, se protegendo.
e acionando os céus para intervir na tua vida. O que você ligar aqui na terra, Mateus 18:18, é ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra é proibir nos céus. Irmãos, você foi chamado para manifestar o reino de Deus, implantar o reino de Deus, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida, mas faça a sua parte. Eu vou correr, se Deus quiser, pela 12ª vez a São Silvestre, mas eu procuro fazer minha ginástica. Hoje de manhã, 6 horas, já estava correndo, fazendo alongamento, se preparando. Quando chegar a corrida, já estou preparado para subir aquela brigadeiro, que no finalzinho, 2,5 km. Queridos, disciplina, você tem que ter não somente do seu próprio corpo, para que você tenha mobilidade, mas você tem que ter disciplina espiritual, que é ter uma vida vitoriosa. Pague o preço. Muita oração, muito poder. 100% de oração, 100% de sucesso. Orai sem cessar. Meditai na palavra do Senhor, para que quando chegar o dia mau, o dia da corrida, eu vejo quantas pessoas saem correndo, e eu vejo algumas pessoas sentindo mal, voltando de ambulância. O pessoal correndo, aqueles pangaré que não treina, não se prepara, não se alimenta, no meio do caminho, acaba sentindo mal, cai pressão e voltam de ambulância. É triste. Queridos, correi a corrida que está proposta, olhando para o Senhor Jesus. Se desvencilhe de todo o peso, pecado que tenazmente te assedia, mas corra com perseverança a carreira que está proposta, olhando para o Senhor. Mas a Bíblia também nos exorta: vigiai, cuidado, amados. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 1, verso 8: mas ainda mesmo que um anjo que venha do céu pregue um evangelho que vai além do que nós temos pregado, seja anátema. O apóstolo Paulo, ele fala assim: cuidado, se eu trouxer uma mensagem que vai além daquilo que eu já preguei, se vier um anjo do céu e prega uma mensagem que vai além daquilo que Jesus ministrou, aquilo que vai contra os princípios da palavra, rejeite, é anátema. Porque nos últimos dias virão espíritos enganadores, aquele pseudo profeta que entrega aquelas mensagens que as pessoas falam: eu recebo, Deus mandou casar com fulano, eu vou casar, e casa e quebra a cara. Queridos, o Senhor fala com você: buscar-me-eis e me achareis, clama a mim e eu responderei. Nós temos que ter maturidade. Queridos, a Bíblia fala: o meu povo, Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Jesus também exortou, falando assim para o povo: errais e não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje tantas heresias, tantos enganos, hoje pastores falando, temos que adaptar a Bíblia no tempo moderno como hoje. A Bíblia está arcaica, ultrapassado. Isso é espírito maligno, de engano, apostasia. Por isso, amados, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, como o apóstolo Paulo, quando ele pregou na igreja, para o povo bereano, eles conferiam as escrituras, se Paulo estava pregando de acordo com as escrituras, e o apóstolo Paulo elogiou aquele povo, porque eles conferiam as escrituras. Nós temos, amados, que vigiar aquilo que está sendo muitas vezes ministrado. Será que está de acordo com a palavra? Porque a Bíblia exorta, consola e edifica. O que passar disso é confusão. Querido, Jesus vem buscar a sua igreja, e o inimigo está disseminando engano, confusão, falsos profetas, falsos mestres, falsos messias. Mas fica firme com Jesus.
Ele é teu supremo pastor, e ouça a voz do pastor. Você vai ouvir se você tiver essa intimidade, se você estiver orando, buscando a Deus, ou você estiver meditando na palavra do Senhor, tendo intimidade, você vai ouvir a voz do pastor, porque a voz do mercenário é um enganador. O mercenário é aquele que se faz como pastor, mas é um enganador. Então nós temos que ficar atentos. E a Bíblia também, o apóstolo Pedro nos exorta: resistir firmes na fé às lutas, tentações. Queridos, vocês estão passando luta? Eu também estou passando, mas o Senhor fala para você: resista firme na fé, não retroceda, não negocie com o diabo, não dê lugar ao inimigo, permaneça firme. A minha esposa, o ano passado, passou por um sequestro relâmpago, 12 horas, pessoas com arma na cabeça, 4 homens com arma na cabeça, e aquela pressão psicológica eu enfrentei, porque tinha que ficar negociando, pedia no Pix, e a minha esposa naquela situação, sentada, e ele mostrou o vídeo: aqui está a tua esposa, se você não passar o valor, se você chamar a polícia, ela morre. E a minha esposa fala que no cativeiro, ela louvava a Deus, ela orava ao Senhor. Aquele que teme o homem arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Queridos, ela louvou, ela glorificou a Deus, porque ela entendeu todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. E o meu filho, naquele dia, tinha que fazer uma viagem para o Canadá, aquele negócio cultural lá, de ficar um mês estudando inglês, e ele tinha a convicção: eu vou fazer essa viagem, e a minha mãe vai ser livre hoje, Deus vai agir. Queridos, quando ela começou a louvar a Deus, ela foi livre do cativeiro, foi livre, do nada, eles falaram: pode ir embora. E a minha esposa ligou para mim, quando estava na delegacia, falando assim: eu estou livre. Aí o antissequestro lá foi resgatar ela, trazer onde eu estava, e a gente se abraçou e agradecemos a Deus pelo livramento. Queridos, glória a Deus, Deus é fiel. Eu quero terminar essa palavra. Talvez você está passando na área de dificuldade financeira, na área, talvez financeiro, ou talvez doença, ou problema com os filhos, ou não sei o momento que você está passando, mas saiba que o diabo, ele se prevalece quando você está fragilizado. Jesus estava no monte, orando em jejum, em consagração, 40 dias. O diabo se apresentou no final do jejum, que Jesus estava fragilizado. E o tentador, olha o que ele fala no ouvido de Jesus: será que tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, prove, transforma essas pedras em pães. O questionamento dele, de Satanás, questionou a filiação de Jesus: será que tu és o Filho de Deus? Porque se você é o Filho de Deus, por que que teu pai te deixa passar essa situação de fome, solidão? Olha a tua situação, que pai é esse? Prove. Muitas vezes é nesse momento que o diabo está falando: se Deus é bom, por que você está passando por essa dificuldade financeira? Olha, você está orando por cura e não acontece o milagre. Deus te abandonou, Deus esqueceu de você. Fica firme, fica firme. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. Amém? O amanhã chegará. A Bíblia fala em Apocalipse 2, capítulo 2, verso 10:
Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3:11, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Jesus está voltando. Não abra mão daquilo que Deus tem para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o papai preparou para você. Irmãos, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que a maioria aqui não vai experimentar a morte, porque a qualquer momento o arrebatamento vai acontecer. Já pensou se fosse nesta manhã, ia haver um desaparecimento aqui dos crentes nascidos de novo, e aquele que era um simpatizante, salvo, sentado, acomodado, ia ficar chocado. Vai acontecer no mundo todo um desaparecimento de milhões e milhões e milhões de cristãos que nasceram de novo, que amavam Jesus e não o mundo. Que você diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte. Eu quero fazer um apelo. Alguém aqui nesta manhã quer entregar a vida para Jesus? Porque hoje essa mensagem Deus falou com você. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Você está preparado para o arrebatamento? Se não tiver, levante sua mão, eu quero orar por você neste momento. Se você que está me acompanhando online quer entregar a vida para Jesus, que você aproxime o teu celular no QR Code e você vai poder estar expressando a sua fé em Jesus, e alguém vai ligar para você. Alguém nesta manhã quer entregar a vida para Jesus? Eu quero fazer essa oração. Se tiver alguém, e você que está me acompanhando online, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Amém. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu convido toda a igreja a ficar em pé neste momento. Queridos, nós estamos chegando ao final do ano. Eu quero te dar uma boa notícia. Se você tomar posse desta palavra, até o final do ano, você vai ter testemunhos de milagre. O que não aconteceu nesses 11 meses, Deus vai te surpreender nesses 30 dias, porque o melhor de Deus está por vir. A tua atitude vai liberar as bênçãos de Deus. Em vez de ficar no chororô, no mimimi, você vai orar. E neste orar se arrepender dos seus pecados. Porque aquele que encobre os seus pecados jamais prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. E nesta manhã o Senhor está trazendo reconciliação com as famílias. Deus está trazendo restauração para as famílias. Deus está colocando no coração dessa esposa o perdão para com o esposo com a esposa. Irmãos, é tempo que o Senhor quer levantar as famílias. O Senhor quer restaurar o amor da família, os filhos se convertendo aos pais, os pais aos filhos. Porque, amados, a família é projeto de Deus, é plano de Deus, é sonho de Deus. E o diabo quer destruir a família, quer desconstruir a família, mas Jesus ama a família. Então, igreja, vamos nos unir em oração, porque eu creio o teu Natal vai ser um Natal de paz e não de brigas, porque é no Natal que tem tantas brigas, porque o cunhado está brigado com a cunhada, ou com o sogro, com o genro, aí dá tantas brigas nesse período, em vez de ser um período de alegria. Porque não resolver os seus problemas.
feridas, mágoas, ressentimentos, mas hoje o Senhor fala: vamos hoje colocar o inimigo debaixo dos nossos pés. Vamos hoje dizer: chega, eu vou tomar posição diante de Deus, e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, ainda nesses últimos dias, vou experimentar promessas que estavam rompidas, que estavam retidas, vão ser liberadas, no nome de Jesus, eu creio. O teu posicionamento vai liberar as bênçãos de Deus. Mar Vermelho está na sua frente, o Senhor fala: marche, mas marche profetizando, orando e declarando: Senhor, eu vou tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Resgate da minha família, resgate tudo aquilo que o inimigo roubou.